O porquê, em Apocalipse 7, Deus fala que vai selar 144 mil israelitas. Nós aprendemos um pouco sobre a nação de Israel e o porquê essa promessa ainda continua em vigor, mesmo nós sabendo que tem 10 tribos que estão totalmente desaparecidas. Aprendemos também o porquê a palavra de Deus afirma que após o período dos gentios, ou seja, o período da graça, a porta novamente se abrirá para que Israel seja salvo. Mas se isso é verdade e nós temos 10 tribos desaparecidas, como é possível que essa promessa se cumpra? Nós vimos também, no estudo passado, o porquê muitos de nós dizemos que não será Cristo a reinar no milênio, e sim Davi a partir de Jerusalém. No vídeo de hoje, nós vamos aprender mais e mais sobre Israel e sua função no milênio. Venha conosco em mais um vídeo.
Que a poderosa e maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja firmemente na sua vida, abençoando não só você, mas toda a sua família. Hoje nós vamos dar continuidade ao vídeo passado que nós falamos sobre a participação de Israel no milênio. Vimos que o vídeo ficou muito longo, então nós tivemos que cortar esse vídeo para que a gente possa não ficar maçante, até porque o que eu tenho para trazer hoje para vocês, pessoal, é de uma profundidade que seria uma falta de respeito até com a palavra de Deus se eu não dividisse. Não tem quando aquele professor, ele está dando tanta coisa, ele está tão empolgado em passar a matéria que ele dá tantas informações e o aluno ainda está preso naquela primeira informação, porque são coisas valiosíssimas que aquele professor está dando e que não dá para absorver tudo. Então, é assim que eu me senti no vídeo passado e por isso eu decidi dar uma pausa e iniciar um outro vídeo para que nós possamos dar continuidade ao raciocínio. Antes de nós continuarmos ou começarmos a falar, eu gostaria que vocês, por gentileza, se vocês gostam do nosso trabalho, por favor, compartilhe os estudos, compartilhe os vídeos. Não que isso mexa com o meu ego, até porque o ego tem que ser morto todos os dias, mas isso me faz sentir que o meu tempo não foi em vão, porque eu debruço e eu gasto muito tempo com os estudos, inclusive para gravar, né? Vocês veem que já são praticamente noite, para que eu possa estar ensinando a vocês. Aí qual o objetivo de eu ensinar? Olha, a palavra de Deus diz que o povo dele perece porque falta conhecimento. E conhecimento de quê? De internet, de YouTube? Não. Falta conhecimento da palavra dele. Então, eu vejo que eu posso ter esse tempo, eu posso compartilhar o que eu aprendi e é por isso que eu estou dando para vocês. Em troca, eu gostaria que vocês curtissem o trabalho, se vocês gostassem. Se vocês não gostassem, dessem um dislike também. De qualquer forma, vocês estão contribuindo, né, com a participação de vocês. E vocês compartilhassem com outras pessoas para que essas pessoas também tenham a oportunidade de aprender um pouco do trabalho que eu tenho desempenhado na internet. Tá bom? Agora vamos ao que interessa. Hoje nós vamos aprender algumas coisas. E eu mais uma vez peço a todos vocês que me deem a oportunidade de conversar, de falar, de expor o meu entendimento, de expor a palavra de Deus de acordo com aquilo que eu recebi, capítulo e versículo que eu vou colocando aqui, que vocês possam ir lá e meditar e ver se o que eu estou falando é ou não heresia, tá bom? Hoje, então, nós vamos continuar falando sobre a participação de Israel e eu vou soltar, como sempre, uma bomba no decorrer dos estudos. E muitos de vocês vão falar assim, poxa, da onde veio? Mas vocês folheiam lá que vocês vão descobrir e vocês vão ser grandemente enriquecidos com o vídeo de hoje. Vamos lá, então? Só recapitulando de onde nós paramos no vídeo passado. No vídeo passado, nós paramos justamente naquela fase que nós provamos que Davi não será rei no milênio. E no meu entendimento, se não for da vontade de Deus, é claro, ele não se levanta, porque o se levantar e ter corpos modificados semelhante a Cristo se refere à igreja. Foi uma promessa que Jesus fez às igrejas lá em Apocalipse. Mas muitos de nós falamos que Davi será rei e utilizam versículos como esse de Ezequiel. Meu servo Davi será rei sobre eles, e todos terão um só pastor. Farei uma aliança de paz com eles. Será uma aliança eterna. Estabelecerei e multiplicarei meu santuário no meio deles para sempre. Então, a gente vê aqui em Ezequiel, Deus falando que Davi será rei sobre todo Israel. Nós já provamos aqui que o fato de Davi estar sendo mencionado significa que Deus está usando a figura de Davi, dizendo que a semente, que a linhagem dele dará continuidade ao reinado eterno. Aí muitos podem falar assim, Rejane, mas Davi veio de Judá, então Deus tinha que falar a linhagem de Judá, e Judá será rei. Não, o reinado começou a partir de quem?
o reinado começou a partir de Saul. Saul era da tribo de Benjamim. Ele perdeu esse direito e aí Deus passou para a tribo de Judá o direito de ser rei sobre todo o Israel. E então, quando fala Davi será rei eternamente sobre todo Israel, então Deus está falando assim, da linhagem de Davi, da semente de Davi, é que haverá um que nascerá dela e será rei eternamente. Eu não poderia falar Judá porque Judá, ele era o patriarca daquela nação, daquela tribo. Agora, Davi não. Davi foi o primeiro rei a se levantar da tribo de Judá. Mas quando Deus usa o profeta para falar que Davi será rei eternamente, eu quero que vocês percebam que Davi, a partir desse momento, ele se torna um título. Então, quando fala Davi reinará, significa que a casa de Davi vai estar reinando. E o que Cristo é chamado em Apocalipse 5, versículo 5? De raiz de Davi, de filho de Davi. E não podemos esquecer que da casa de Davi, a partir dela, que toda uma nação, que é a nação de Israel, foi dividida. E vai ser a partir da casa de Davi é que essa nação será novamente reunida. Então, Jesus voltará para reunir as 12 tribos de Israel. E essas 12 tribos terão a sua terra, a terra que Deus deu a Abraão, que jurou a Abraão, de volta. E toda ela viverá harmonicamente sob a liderança e o governo de Jesus Cristo. Então, nos últimos dias, lá no milênio, aquela profecia de 2 Samuel, capítulo 7, que o reinado de Davi será eterno, ela se cumpre na figura de Jesus Cristo. Olha que lindo, né, pessoal? É muito bonito. Então, aqui não temos mais dúvidas. Davi, quando se refere ao Messias, é o título messiânico, porque só Jesus é o Rei eterno e o verdadeiro pastor. Quem não pegou a outra parte da explicação porque Davi não será rei no milênio, eu sugiro que, por gentileza, vocês voltem ao estudo anterior para que vocês tenham o raciocínio completo. Só peguei esse pedacinho para que vocês que estão acompanhando, e se ficou alguma dúvida, agora não tem mais dúvida sobre esse assunto, ok? Então vamos continuar. Quando a gente fala que Jesus será rei em Jerusalém e toda a terra, como isso é possível se hoje Israel ele não vive mais sobre monarquia? Eu não vou falar sobre o Brasil, porque o Brasil também, né, viveu um período de monarquia. Na verdade, se nós pararmos para analisar, exceto os países que brigaram pela sua independência, todos os demais países viveram ou ainda vivem sobre a monarquia. Mesmo que o rei seja simbólico, né, como é o caso dos britânicos. O rei ali, exceto a Inglaterra, né, que ele é o chefe de Estado, mas os outros países na Grã-Bretanha, eles têm o rei como uma figura simbólica, né? O próprio Canadá. O Canadá, ele tem o primeiro-ministro dele, só que o rei, ele é uma figura simbólica. Ele pode dar as suas sugestões e até mesmo influenciar a lei do país, embora ele não seja o chefe de Estado. Só que, no caso de Israel, há muitos anos, eles já tinham essa figura de rei. Eles já tinham a sua estrutura de uma monarquia, embora antes dela ser consumada, Israel vivia sobre uma teocracia. E quem guiava Israel, através de Deus, eram os juízes. Só que hoje, Israel não tem uma teocracia, e muito menos Israel vive numa monarquia. Nós sabemos que Israel que nós conhecemos é um fragmento da tribo de Israel. É apenas o pessoal da tribo de Judá, com Benjamim e os levitas que ali estavam, que construiu uma nação chamada Israel, embora não é todo o povo de Israel que está representado ali. Nós sabemos que o que está representado ali é o povo judeu. Por quê? Porque eles estão vivendo na região que outrora era de Judá e que sua capital era Jerusalém. Conseguiu raciocinar o estudo anterior? Quem não pegou, vai lá no estudo anterior. Como será possível, então, Jesus vir como rei?
Como será possível ele estabelecer uma monarquia se já não existe mais essa monarquia? Lembremos que, independente das tribos terem sido separado, o Reino do Norte, o Reino do Sul, mesmo na época de Jesus, quando ele veio aqui, esse povo, os judeus, eles estavam esperando um rei montado no cavalo branco. Então, mesmo eles estando sobre a tirania, mesmo eles estando sobre o governo de César ou qualquer outro, eles sempre estavam esperando o rei, o Messias tão aguardado. Então, quando Jesus vier como rei, para eles não será uma novidade, porque eles já aguardam o reinado do Messias há muito tempo. Mas a gente precisa entender que o modelo de hoje, o modelo atual de Israel, é o modelo de um Israel moderno. Eu vou falar Israel porque o país se chama Israel, embora vocês já conhecem, porque participou do estudo anterior, que é o povo judeu que está ali. Então, voltando um pouquinho atrás para que vocês possam entender, quando o povo de Judá, eles tinham saído do cativeiro da Babilônia, né? Eles continuaram naquela terra e vieram outras guerras e eles ficaram dispersos. Só que em momento algum eles perderam a sua identidade. Em momento algum esse povo perdeu a sua cultura. E em momento algum esse povo perdeu o seu DNA. Até que um dia, porque precisa se cumprir a palavra de Deus. Em 1948, fizeram uma reunião e decidiram reintroduzir Judá ao seu local de origem. E qual era o reino de Judá no Antigo Testamento? O reino de Judá era nada mais, nada menos do que o local onde ele está. E aí puseram o nome dele para que abrangesse todas as demais tribos de Israel. Só que nós sabemos que mesmo o povo de Judá sendo reintroduzido em suas terras, essas terras não foram dadas por completo ao povo de Judá. Essas terras continuam com inimigos. Se vocês observarem no mapa mundi, infelizmente, o povo de Judá, que agora é chamado de Israel, esse país Israel que nós conhecemos, ele é cercado por inimigos por todos os lados. E vai ser no reinado de Cristo que todo o Israel vai ser reunido e todos eles vão ocupar as terras que Deus prometeu a Abraão. E esses povos que agora são inimigos do povo de Israel, que muitos deles vão se reunir contra Israel na Batalha do Armagedon, todos eles serão vencidos pelo Messias. E aí o Messias, que é Jesus Cristo, reintroduz a terra a toda a Israel. Lembra dos 144 mil do Apocalipse 7? E aí o nome de Israel realmente preenche a totalidade das tribos. Não como agora, que é apenas uma representatividade através da tribo de Judá, Benjamim e os levitas, mas como todas as demais tribos estarão ali vivendo o milênio. Muitos de vocês podem perguntar, mas Rejane, Israel sabendo que eles tinham um rei, porque quando eles voltaram para a terra deles, eles não vieram como rei. Primeiro que estava sendo feito um favor introduzi-lo de volta à terra deles. E segundo, que o acordo que foi elaborado em 1948 foi um acordo de modelo britânico. Então, hoje Israel tem o primeiro-ministro é que governa, é que manda e desmanda no país, tem o seu parlamento, que é aqueles que elaboram as leis, e tem o chefe de Estado, que é aquilo que eu falei para vocês, como no modelo britânico, o rei ou o presidente, né? Porque depende de qual país britânico está se referindo, ele é apenas uma representatividade da autoridade, mas quem governa mesmo é o primeiro-ministro. Então, Israel não tinha muito o que fazer, ele tinha que aceitar e pronto. Mas, como o acordo de 1948 era um acordo muito delicado, então o povo judeu não tinha muitas escolhas e foi necessário ele abraçar a oferta que lhe estava sendo lhe dada.
Mas antes do milênio, o rei tão esperado vem, não para governar somente todo Israel, mas para governar toda a terra. Olha o que diz Daniel capítulo 7 sobre essa chegada do tão esperado rei de Israel. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha, com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Nessa passagem, nós vemos duas principais coisas. Primeiro, que quem é esse filho do homem? Jesus Cristo. Então, ele que virá sobre toda a terra para governar e ser rei sobre toda a terra. E vemos o quê? E quem será rei sobre Israel? O próprio Cristo. Então, cada versículo que é apresentado aqui, a gente vê a afirmação da palavra de Deus, e quem reina no milênio é Jesus Cristo, Senhor. Não será outro, não terá outro, é Ele. E muitas pessoas pensam que Jesus virá como rei no milênio, mas um reinado simbólico, porque ele não pode colocar os pés dele na terra, porque a terra está contaminada com a presença de Satanás. Quem não assistiu ao penúltimo vídeo do canal, falando sobre isso, deve ter esquecido que Satanás está preso. Não haverá participação, não terá influência do mal no milênio, não tem como um ser de glória estar no local onde há uma iniquidade, a presença maligna de Satanás estar aqui influenciando aos moradores da terra. Não, isso não haverá. E nós já explicamos capítulo e versículo no penúltimo vídeo. Então, muitos têm uma relutância em aceitar que Jesus estará aqui presente, fisicamente. E ele reinará a partir de onde? De Jerusalém. Mas ele vai ficar sentado lá no trono como se não tivesse nada para fazer? Claro que não. Mas nós vamos falar isso com o decorrer, porque senão a gente vai mudar o foco. Aí eu vou ter que fazer o terceiro vídeo falando sobre a participação de Israel. O que eu quero que vocês saibam nesse estudo é que quem reina, quem senta no trono para comandar toda a terra é Cristo. E aí a gente vê isso sendo mostrado aí no capítulo que nós acabamos de ler. O maravilhoso é que em Isaías 2, ele fala o que vai acontecer no reinado de Cristo. A primeira coisa é que não haverá mais guerras. Ouça o que está escrito. Este julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em ferramentas de arado e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. O que está escrito? Uma nação não se levantará mais contra outra. E eles vão converter as espadas deles em materiais para trabalho, para arar a terra ou para fazer qualquer outra coisa. A gente até entende, mas como é que vai converter a espada deles para arar, para fazer qualquer outra coisa? A gente sabe que a espada é um ferro. Então você pode muito bem derreter aquele ferro e fazer um outro instrumento com ele que não seja para matar o próximo. Então, uma das características do reinado de Cristo é que toda a guerra irá se acabar. Até porque hoje nós temos as guerras porque um país se levanta contra o outro. Um rei se levanta contra o outro. Se Jesus é rei de toda a terra, então não existe reis, só existe um rei. Ele não vai guerrear contra ele mesmo. Ele não vai botar o seu povo contra eles mesmos. Vocês entendem a concepção? Por isso que não haverá guerra. Não haverá interesses diversos, interesses de outros. Não haverá interesse de povos diferentes. Todos nós seremos um único povo. O que vai haver são interesses particulares e que nós vamos tratar isso em um outro estudo, que é por isso que cada um de nós, que eu falo os seres humanos que estiverem aqui, né? Porque eu, como igreja de Cristo, espero estar em corpo transformado.
Mas todos os seres humanos que estiverem nesse período aqui, eles vão ser tentados pela sua própria natureza, e não mais sob influência do mal ou influência de demônios. Então, o que nós vemos hoje em dia das guerras é que muitas delas não são só inspiração dos interesses dos homens, mas são inspirações de demônios e do próprio Satanás. Isso não ocorrerá mais quando Cristo for rei de toda a terra. E em Ezequiel, no capítulo 36, ele fala o que o próprio Deus irá fazer com toda a nação de Israel. Toda ela volta para a sua terra, para a terra que Deus deu a Abraão. E ali eles, independente do que aconteceu ou do que está acontecendo nos dias atuais, eles tornam a tomar posse daquilo que ele é por direito. Por quê? Não tem guerra, não tem influência de outros povos, não tem influência de outros reinos ou qualquer líder político, mas sempre sobre a influência do próprio rei, do próprio Cristo. Todo Israel volta para a terra que lhe é por direito. Eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei de todas as terras e os trarei para a sua própria terra. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E aí cumpre uma das promessas que o próprio Deus fez a Abraão em Gênesis capítulo 15. Israel volta para a sua terra e aí toda a terra é dada a Abraão como por direito. Mas Abraão fisicamente aos seus descendentes. E aí toda aquela terra que outrora foi oferecida a deuses, feitos sacrifícios, pecados foram cometidos nela, toda ela será restaurada. E aí se cumpre uma outra profecia em Isaías no capítulo 35. O deserto florescerá como uma rosa. Deserto não tem nada, né, pessoal? Ainda mais produzindo rosas. E aí toda a terra que outrora estava seca por causa dos pecados, por causa das maldades, então Deus tirou a fertilidade dela, passa a se tornar terras férteis e passa a florescer. E aonde será a capital do reino do Messias? Aonde será a capital do reino de Deus? Se nós sabemos que Jesus ele vem da raiz de Davi e o trono de Davi faz referência a Jerusalém, nada mais justo e nada mais certo do que a capital do reino no milênio ser Jerusalém. Ezequiel, capítulo 43. A glória do Senhor entrou no templo. Ele me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Aqui é Deus falando que ele vai reinar em Jerusalém. O próprio Criador, tá? Reinar em Jerusalém eternamente. Mas como é possível o próprio Criador reinar em Jerusalém? Jesus é a manifestação do Criador. Então, Deus reinará em Jerusalém através da figura do seu Filho, Jesus Cristo. Então, pessoal, percebe-se que aqui é impossível passar esse cargo. É impossível passar essa honra para Davi. Percebe-se que é impossível. É tornar um homem, um mortal, maior do que o próprio Criador. Deus só pode reinar na manifestação dele. Quem é a manifestação viva dele? O próprio Filho. Capítulo e versículo vocês vão ver aqui em cima. Cristo é a manifestação do Criador. Ponto. É assim que ele irá reinar no milênio. E depois a gente parte para o Novo Céus e Nova Terra no final desse estudo, para que vocês possam ter noção. E aí muitos falam assim: ah, Rejane, mas quando fala que quem vai reinar e vai reinar é Cristo e ele vai reinar em Jerusalém, calma aí. Essa Jerusalém é a nova Jerusalém. Não é essa Jerusalém agora. É mesmo? É a nova Jerusalém? A Bíblia diz que a nova Jerusalém ela vem no novo céu e na nova terra. É impossível a nova Jerusalém vir no período do milênio. Por que, Regiane, é impossível? Porque simplesmente após 1000 anos, Satanás será solto. Agora imagine,
A Nova Jerusalém desce. Aí, pessoal, agora daqui a pouco Satanás vai ser solto e a Nova Jerusalém sobe como disco voador e vai embora? Isso não existe, gente. A Bíblia diz que nada que é impuro, nada que é contaminado, nada que é imoral entrará nela. E nem vê se haverá povos aqui na Terra no período do milênio com problemas de relacionamento, que muitas coisas vão acontecer no milênio e que vai ter que ser levado para a própria igreja, porque a igreja vai estar aqui e o próprio povo de Israel resolvendo os conflitos de pessoas que têm uma índole ruim, de pessoas que vão nascer e vão pensar, esse governo é muito ruim. Então acho que as pessoas que vão nascer no período do milênio, elas não vão estudar o que aconteceu antes do milênio, elas não vão querer ter as suas próprias ideias, as suas próprias crenças, as suas próprias filosofias? Claro. Isso é tão verdade que essas pessoas se unem a Satanás quando ele é solto para formar a guerra de Gog e Magog. Agora me imagine, um povo ruim vai estar aqui, nascendo no período do milênio. Esse povo vai ter acesso à Nova Jerusalém? Então, pessoal, não acredite em falácia. A Nova Jerusalém, ela não vem no período do milênio, porque no período do milênio haverá pessoas ruins, sim, mau caráter, e que disputas serão resolvidas com representantes do rei aqui. Essas pessoas vão ser introduzidas a conhecer a Cristo e muitas delas vão rejeitar. Muitas delas não vão querer saber de Cristo. E essas pessoas terão acesso à Nova Jerusalém? Não. A Nova Jerusalém só vem no novo céu e na nova terra, depois do julgamento final, onde só quem estará na terra são aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Aí sim, a Bíblia diz que a Nova Jerusalém desce ataviada como uma nuvem. Então, quando fala que Jesus vai reinar a partir de Jerusalém, não é Jerusalém celestial, e sim essa Jerusalém física mesmo, que será reconstruída, que será restaurada para receber o Messias tão desejado, não somente pelo povo de Israel, mas por toda a igreja. Eu espero que, de fato, tenha ficado bem entendido, que eu esteja sendo bem didática, para que todos vocês não tenham mais nenhuma dúvida, porque eu estou deixando capítulo e versículo aqui para que vocês anotem e depois vocês mesmos vão lá e pesquisem por si próprios. Em Isaías, capítulo 2, versículo 2 a 4, que o próprio povo que estará aqui no período do milênio, eles falam, subamos à casa de Jacó. Nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será estabelecido como o mais alto dos montes. Todas as nações correrão para ele, e os povos dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ele julgará entre as nações e resolverá disputas de muitos povos. Aqui denota mais uma vez, quando fala monte, quando fala aos altos montes, né, que por isso que muitas pessoas acham que Jerusalém Celestial vai estar pousada como disco voador no monte. E aí o povo vai lá e vai consultar Cristo lá. Não. Significa aqui, pessoal, não é uma forma literal, não. É que Jerusalém terrena será o top do mundo naquele período. A nação mais alta. É dali que sairá todas as leis, todos os ensinamentos, para que os povos da terra conheçam o Deus eterno e o seu Cristo. É que Jerusalém é que vai estar incumbida. O povo de Israel é que vão estar incumbidos. Eu vou falar mais adiante, senão vou trazer a cereja do bolo. O povo de Israel é que vai estar incumbidos de apresentar Deus às nações. Então, quando fala subamos, vamos até lá, aprender de Deus, vamos até a casa de Jacó. Olha só que interessante, vamos até a casa de Jacó, quem é? O povo de Israel. Vamos até a casa de Jacó, vamos até o povo de Israel, aprender deles sobre o Senhor. Olha que lindo, tem nada a ver de Israel celestial.
Agora imagine, se fosse Israel celestial, falaria a casa de Jacó? Claro que não. Claro que não, pessoal. Israel celestial não tem nada a ver com a casa de Jacó. Percebe que não é Israel celestial? É muito bom. A palavra de Deus, ela explica por si mesma, por si só. Nós é que complicamos as coisas. Então, durante o milênio, Israel, a casa de Jacó, será um centro espiritual e político para todo o mundo, para toda a terra. Em um único país, vai ter o poder espiritual, que é o poder de apresentar Deus, o Criador, às nações, e o poder político, porque o rei estará sentado ali, governando as nações. Hoje a gente vê que cada país tem a sua política e tem o seu líder espiritual. Muitos deles têm o líder espiritual ali em Roma, né, pelo Papa. Mas no período do milênio, Israel terá um único governo e um único Deus. Olha que legal! Então, é ali, em Jerusalém, que sairá toda a lei de Deus para as nações, pessoal. É por isso que eu fico muito triste que os crentes não desejam o milênio. Os crentes não desejam o milênio porque não entendem. Muitos de vocês podem perguntar, Rejane, mas por que Jesus ele vem justamente para governar em Jerusalém? Ele não poderia governar dos céus? Ele não poderia governar do Brasil, já que eu estou falando com o povo brasileiro? Ele não poderia governar em outro lugar sem que seja Jerusalém? Primeiro, que Jesus ele cumpre uma promessa que foi feita a Davi. Vamos ler o que diz lá em Jeremias capítulo 33. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi um descendente que se assente no trono da casa de Israel. Se vocês puderem romper minha aliança com o dia e com a noite, então também será rompida minha aliança com Davi. Vocês perceberam? Deus promete a Davi que nunca faltaria um descendente dele no trono. Acabou-se o neto dele, né? Acabou ali. E aí ele fala, esse descendente, ele sentará para governar a casa de Israel, ou seja, as 12 tribos. E uma coisa linda que eu acho desse versículo é que Deus ele fala assim, se vocês, seres humanos, puderem romper a aliança que eu tenho com o dia e com a noite, então vocês conseguirão romper a aliança que eu fiz, a promessa que eu fiz a Davi. O que Deus está dizendo? O sol tem horário para nascer? A noite tem horário para chegar e para ir embora? Quem foi que fez esses horários? Porque nós seguimos o horário diurno e noturno, certo? E aí teve um homem que criou as horas, porque a cada país o fuso horário é diferente, porque de acordo com a localização do sol naquele determinado país, então era necessário que criasse o relógio. Então Deus faz o quê? Uma aliança com o sol e com a lua, para que eles saibam e para que eles cumpram o papel deles todos os dias, sem que ninguém os mande. E aí Deus fala, se vocês conseguirem quebrar essa aliança que eu fiz com o sol e a lua, que é impossível, né, pessoal? Vocês podem, então, quebrar a minha aliança que eu fiz com Davi. O que Deus está falando? Que é impossível que o trono de Davi, que a semente de Davi, guarde bem isso aqui, crente, para aquelas pessoas que acreditam que, principalmente os amilenistas, que Jesus já está reinando nos dias atuais. Preste bem atenção. A palavra de Deus, Ele, o Criador, está dizendo aqui que é impossível que Jesus não venha reinar nessa terra. Porque Ele fez, além de uma aliança com o sol e a lua, de todos os dias estarem ali, independente do que nós fazemos aqui nessa terra de bagunça, Ele disse que Ele também fez uma aliança com Davi, que haverá um da descendência de Davi, que reinará eternamente. E esse reinado é visual.
todo o ser que estiver nessa terra verá Cristo reinando. Então, é impossível a falácia dos amilenistas, porque eles jogam em xeque essa promessa do Criador, que Jesus virá reinar como rei, visivelmente. Agora, pessoal, se você chegou até aqui prestando atenção em cada coisa que foi dita, aqui agora vai começar a bomba. E aos poucos eu vou explodindo ela, porque senão a sua cabeça não vai aguentar. Nós precisamos resgatar uma promessa que foi dada, um nome que foi apresentado a Israel. E Israel foi chamado para ser uma nação sacerdotal. E aqui eu quero que vocês prestem muita atenção, porque aqui é o limiar do que divide o papel de Israel no milênio e o papel da Igreja de Cristo, daqueles que vão se levantar para reinar no milênio. Se você não prestar atenção aqui, quando eu trouxer o próximo estudo, você não vai entender absolutamente nada. Nós sabemos que no milênio, Israel será sacerdote aqui na terra. Por quê? Eles foram chamados para ser uma nação de sacerdotes. Em Êxodo 19, é apresentado que Israel foi chamado para ser uma nação de sacerdotes. No milênio, esse chamado será restaurado. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, a gente vê aqui que Israel foi chamado para ser reino de sacerdote e nação santa. Uau! Quando eu comecei a fazer esse estudo, me perguntaram tanta coisa, porque eu falei, porque Israel isso, porque Israel aquilo, blá, 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 e eu recebi uma chuva de e-mails de pessoas: Rejane, você está falando heresia, porque você está dizendo que Israel não é isso, que Israel não é aquilo. Hoje eu vou trazer a minha defesa. Sente-se aí, porque eu li todos os e-mails de vocês me xingando, falando que eu estava falando heresia. Agora eu vou falar para vocês a minha defesa. Eu tenho o direito de me defender. Porque eu disse tais palavras no segundo vídeo, ou no primeiro ou no segundo vídeo do estudo sobre o milênio. Quem não sabe, a pérola que eu joguei lá, vai lá assistir lá. Eu não sei se foi o primeiro ou o segundo estudo. Eu só sei que o povo veio em cima de mim. Porque você não sabe o que está falando. Então hoje eu vou trazer a minha defesa, ou porque eu disse aquelas coisas sobre Israel lá. Primeiro, isso que nós acabamos de ler, esse texto em Êxodo capítulo 19, há uma promessa que foi feita por Deus. E ele dá essa mensagem diretamente para quem? Para Moisés. E ele diz para Moisés que fará da nação de Israel um povo santo, uma nação de sacerdotes. Só que essa promessa, muitos de nós, muitos de vocês, principalmente os que me acusaram, não percebeu. A promessa, ela só iria se cumprir se há uma condição. Se Israel preenchesse tais requisitos. Quais são os requisitos? Se diligentemente ouvir a minha voz e guardar a minha aliança. Então, olha aqui. Olha a condição aqui. Então, sereis minha propriedade particular dentre todos os povos da terra. Então Deus fala assim: olha só, Moisés, fala lá para a turma lá embaixo que se, olha a condição, se
Isto está aí. Abre a tua Bíblia e veja lá. Se diligentemente guardares, ou seja, respeitosamente, cuidadosamente, temerosamente guardarem a minha palavra, ou seja, o meu estatuto, a minha lei e a minha aliança. Então, olha a outra condição. Se e então. Então, os tornarei propriedade minha, particular, dentre todos os moradores da terra. Vocês entendem que quando a gente diz que o povo de Israel, eles vão ser sacerdotes no milênio, é uma afronta a essa condição que Deus deu. Por que é uma afronta? A pergunta é: o povo de Israel continuou ouvindo a voz de Deus, obedecendo a voz de Deus, cumprindo a palavra de Deus? Claro que não. Israel quebrou a aliança, essa aliança que Deus estava fazendo com Moisés, lá que era o representante do povo, diversas vezes. Israel quebrou essa aliança por diversas vezes. Vejamos. E disse-me o Senhor: apregoa todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi as palavras desta aliança e cumpri-as, porque deveras adverti a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, até ao dia de hoje, madrugando e protestando e dizendo: dai ouvidos à minha voz. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado. Por isso trouxe sobre eles todas as palavras desta aliança que lhes mandei que cumprissem, porém não cumpriram. Disse-me mais o Senhor: uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles andaram após outros deuses para o servir. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque eu quero a misericórdia, e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança, como Adão. Eles se portaram traiçoeiramente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam iniquidade, manchada de sangue. Como as hordas de ladrões que esperam alguns, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho num mesmo consenso. Sim, eles cometem abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Perceberam? Quantas vezes? Isso é só alguns detalhes, é só alguns versículos. Vocês veem que Israel quebrou aliança com Deus diversas vezes. E foi tamanha essa quebra de aliança que 10 tribos nem existem mais. E as que existem, tá vivendo nessa capencidade aí, capengando, vive em guerra em cima de guerra. Por quê? Porque não obedeceram esse sim, não obedeceram a essa condição, não observaram as condições que Deus estava impondo quando Ele falou que iria fazer deles um reino de sacerdote e uma nação particular dele. Aí você pode me perguntar, mas Rejane, então Deus cancelou essa promessa? Essa promessa foi cancelada? Não. Deus não cancelou essa promessa que Ele fez com o povo de Israel. Se Deus lhe fez uma promessa, ouça aqui, crente. Se Deus lhe fez uma promessa, Ele vai honrar essa promessa. Só que preste atenção. Ele pode honrar não em você, mas Ele pode honrar a promessa no seu filho, na sua filha. Por quê? Porque se você não cumpriu o acordo, Ele não vai honrar em você. Ele pode honrar no seu filho, na sua filha.
Por isso tem muitas pessoas que falam assim, quem tem promessa não morre. Tem até um louvor dizer, quem tem promessa não morre. Morre sim, querido, morre. Eu não vou morrer enquanto Deus não honrar a promessa dele, é mesmo. Se você estiver fora do caminho dele, você vai morrer e a promessa será cumprida no seu filho ou até mesmo no seu neto ou no seu bisneto. Mas a promessa vai se cumprir. Deus não revoga a promessa. Se ele te fez uma promessa, eu devo ter deixado muita gente aí agora irritada. Não, Regiane, sou eu que vou conseguir a promessa. Cara, preste atenção aqui, minha querida. Para você receber a promessa, você tem que cumprir o sim. Olha o que Deus fala, o que Cristo fala através do Filho dele. Se a minha palavra estiveres em vós, e vós estiveres em mim, pedirei qualquer coisa que vos será feita. Ok, então para que Deus honre a promessa dele na sua vida, a palavra dele tem que estar em você. Ou seja, você tem que estar cumprindo a palavra dele, a lei dele. E você tem que estar nele. Como assim nele? Você tem que ter uma simbiose com Deus, tem que ter uma ligação com ele. Senão você não vai ganhar. Não vai. Quem ganha é o filho, o neto, a neta, os bisnetos. Ele não revoga. E também, o que acontece? A pessoa pode até estar viva. Ok, Deus disse que vai honrar a palavra dele. Ele me fez uma promessa, porque tem promessas que é direcionada especificamente para aquela pessoa. Porque Deus tem um projeto para que dela surja algo, que foi no caso do próprio rei Davi. Então, assim, Deus deu a Davi, fez uma promessa a Davi, que Davi seria rei de Jerusalém, rei do povo de Israel. Só que quando Davi ele começa a cometer certas faltas diante de Deus, Davi ele sabia, surgiu no coração dele o desejo de criar um templo. E aí Deus foi e expandiu a promessa da criação do templo não para Davi, mas para o filho dele. Então Davi desenhou a maquete, desenhou tudo, criou tudo, só que na hora de construir, Deus deu autorização, não a Davi, para construir. Porque Deus não permitiu que o reino de Davi tivesse paz para isso. Ele vivia estando em guerra, justamente para que ele não desobedecesse e não começasse a construir o templo. Então Deus fez assim, não, é um desejo seu ver a arca da aliança depositada em um lugar seguro. Então Deus fez uma promessa a Davi. Você vai construir, ou seja, a maquete, tudo bonitinho. Mas quem vai fazer o sonho ser realizado é seu filho Salomão. Então o que acontece? Tem promessas que Deus, então, ele não cumpre na vida de outras pessoas. Ele amplia essa promessa. Ele divide essa promessa para que uma outra pessoa entre no meio e aí essa pessoa passa a usufruir dessa promessa. Isso aconteceu conosco. Deus fez uma promessa ao povo de Israel, mas como eles rejeitaram diante da sua ingratidão e da sua rebeldia, Deus expandiu essa promessa de salvação, dando seu filho a todo o que crê, não mais a Israel. Então ele expande toda essa promessa a todo aquele que nasce a partir do seu filho, a todo que se torna igreja de Cristo. E nós vamos falar no decorrer desse estudo. Mas só para vocês verem que Deus ele não cancelou a promessa que ele fez com Israel. A partir do momento que qualquer judeu se converter agora, ele ganha essa promessa de ser reino de sacerdote, nação santa, mas ele vai ter que dividir com todos os gentios convertidos a Cristo. Já não é mais uma promessa exclusiva ao povo de Israel, e sim uma promessa ampliada para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Olha o que diz Mateus capítulo 21 sobre o compartilhamento
dessa promessa. Diz-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça da esquina. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, o reino de Deus será tirado de vós e entregue a um povo que produza os seus frutos. Vocês perceberam? A pedra de esquina que os construtores rejeitaram, essa mesma pedra foi ofertada. E olha que o próprio Cristo aqui está falando isso. Ele diz: então o reino será tirado de vós e entregue a um povo que vai aceitá-lo de bom grado. E esse povo vai produzir frutos. E aí sim, é deles que a promessa passará a ser feita. E quem é esse povo? A Igreja de Cristo. Aí você fala assim: Rejane, a Igreja de Cristo? É. Vamos lá ver em 1 Pedro o que diz sobre isso? E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. É linda a palavra de Deus, né, pessoal? É linda a palavra de Deus. Não tem como. Olha aí. Então o sacerdócio passou da nação de Israel para o povo de Deus. Por isso que nós somos chamados agora a nação santa, o povo escolhido, sacerdócio vivo do Deus eterno. Olha só, eles rejeitaram. Sou eu que estou falando? Não! Nós acabamos de ler. Eles rejeitaram a pedra, o fundamento de uma construção. Eles rejeitaram o Messias. Então o Messias virou e falou assim: não me quer, não? Eu vou para quem me quer. E aí, toda a promessa que Deus fez lá no monte com Moisés, que tornaria o povo de Israel uma nação santa, um sacerdócio para ele, foi transferida para quem? Agora em 1 Pedro capítulo 2, para nós, a Igreja de Cristo. Entendeu? Vocês que me bateram, que me xingou lá no primeiro vídeo. Preste bem atenção antes de ofender as pessoas. Procurem de estudar um pouco a Bíblia antes de apontar, antes de julgar alguém. Nós agora somos a nação santa. Nós somos o reino de sacerdote do Deus vivo. A promessa ali de Êxodo, capítulo 19, ela foi expandida. Agora ela foi expandida para os gentios e todo o israelita que se converter. Agora não pela velha aliança, mas pela nova aliança em Cristo Jesus. Mostrando aqui que Deus não cancelou aquela aliança, mas baseado o quê? Na condição de cumprir as leis de Deus e aceitar Jesus como Salvador de suas vidas. Então tome cuidado com as promessas que Deus te deu. Tome cuidado de se autoavaliar e ver se você está cumprindo o acordo. Preste atenção. Todo relacionamento tem um acordo de fidelidade. Se nos casamentos, né, seculares, eu não vejo nenhuma mulher, nenhum homem em sã consciência aceitar uma traição. Ah, amor, tá a fim de trair hoje? Pode ir. Tô te liberando. Uma pessoa que permite isso, ela já perdeu o juízo há muito tempo. É uma pessoa promíscua da raiz. Precisa nascer de novo. E precisa tirar
um espírito, um demônio terrível da vida dela. A pessoa em sã consciência, ela quer exclusividade na vida do parceiro, da parceira. Ela quer fidelidade. Ela quer que o seu corpo seja usado com respeito. Ela não admite troca de parceiro. Ah, mas é um acordo. Não existe acordo. Já falei que quem aceita isso já perdeu a mente há muito tempo. Da mesma forma, um Deus tão zeloso, ele não vai permitir que aos domingos você cultue ele e depois você vai lá para uma balada e vai viver a sua vida como ela é. E quando eu falo viver a vida como ela é, pessoal, eu não estou falando que você tem que virar uma beata, nada disso. Eu faço coisas maravilhosas. Porque a Bíblia diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu tenho que filtrar. Isso aqui vai me corromper? Isso aqui é permitido? Tem coisas que eu como que pode contaminar outro, que pode fazer o outro pecar, então eu não vou comer na frente do irmão. Tem coisas que o irmão faz que para mim é escândalo, mas para ele, e não tem nenhuma coisa dizendo na Bíblia que ele está errado. Mas cada um de nós temos que nos avaliar. Porque cada um de nós temos a morada, somos morada do Espírito. Então o Espírito testifica o que é, o que não é para fazer. Se eu for à praia, eu vou à praia decentemente, não vou com uma burca. Mas também não vou me destacar de todos que estão na praia. Mas tem gente que só o fato de ir à praia já é o pecado. Então, avalie-se. Avalie o homem a si mesmo. O que eu cometi? O Espírito de Deus que habita em mim está me acusando? Está me apontando que eu estou fazendo coisa errada? Precisamos estar atento à voz do Espírito de Deus. Se nós nascemos de novo, nós somos morada dele. Só para ficar pontuado aqui, que Israel invalidou a aliança que Deus fez com eles através de Moisés lá no monte, vamos ler Jeremias capítulo 31, porque é através disso aqui que eu vou começar a apresentar uma outra coisa a vocês e que vai deixar muitos de queixo caído. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aqui nós vemos que Deus está fazendo uma aliança com o povo de Israel. Ele diz que vai colocar no coração dele amor, zelo pelas coisas dele, respeito pela lei dele. E vai fazer com que eles entendam quem é o Senhor. Mas isso irá acontecer no milênio. Por quê? Olha o que diz em Romanos capítulo 11, versículo 11 por diante. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Vocês compreendem que a porta da graça se fechando, Deus torna a ter uma nova aliança com o povo de Israel. Aqueles 144 mil lá de Apocalipse capítulo 7. Porém, a nação santa, o povo escolhido por ele para ser patrimônio dele por todo mundo, nesse contexto, se refere à Igreja de Cristo. Aí muitos de vocês podem estar dizendo, Rejane, mas você acabou de dizer para a gente, alguns minutos atrás, que eles é que vão ser, Jerusalém vai ser a maior nação do mundo, todos os povos vão ir até ela para aprender de Deus. Não tem uma coisa estranha nisso? Tem. Tem uma coisa muito aqui uma divisória aqui que muitos da igreja não percebem.
Nós sabemos que o povo de Israel que vai estar reinando no milênio é os 144 mil do capítulo 7 de Apocalipse. Só que esse pessoal, eles só aceitam Jesus quando eles veem Jesus descendo no Monte das Oliveiras para ajudá-los contra a guerra do Armagedon. Esse povo, esses israelitas, esses 144 mil que foram selados para não viverem a ira de Deus, eles não vão crer em Cristo porque eles ouviram falar de Cristo. Eles vão crer em Cristo porque eles viram o Cristo e o Cristo apareceu para defendê-los. Como que esse povo que não creram em Cristo e viveram tudo quanto é coisas erradas, eles podem ser referência para o mundo inteiro sobre Deus? Como que esse povo pode ser referência? Lembremos, pessoal, que esses israelitas que foram salvos, eu já falei isso nos estudos anteriores, eles não foram salvos da ira de Deus porque eles tinham olhos lindos, cabelos lindos, não, nada disso. Eles foram salvos justamente porque, de uma certa forma, eles ainda estavam vivendo as leis de Deus. Mas isso não significa que suas vidas estavam decentes, que suas vidas estavam limpas para serem exemplo para as outras nações. Significa que eles foram os melhores de toda uma tribo para que fossem escolhidos para não viverem a ira de Deus. Somente. Até porque eles nem a Cristo o aceitaram. Eles só aceitam Cristo quando Cristo vem para salvá-los da guerra do Armagedon. Olha o que Deus fala sobre eles. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Percebeu o que Deus falou? Quando vos purificar de toda a vossa iniquidade. Não está falando sobre as iniquidades dos pais, mas da iniquidade deles. E aí sim é que eles vão começar a ter nojo das suas ações e vão entender que até então eles viveram uma vida que não estava de acordo com a aliança que Deus tinha proposto lá no monte. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. E a terra assolada será lavrada, em lugar de estar assolada aos olhos de todos os que passavam. E dirão: esta terra assolada ficou como o jardim do Éden, e as cidades solitárias, e assoladas e destruídas, estão fortalecidas e habitadas. Então saberão os gentios que tiverem ficado ao redor de vós, que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. O mais interessante é que aqui a gente começa a ver a participação de Israel no milênio. Quando Cristo vem defender a Israel na guerra do Armagedon, e depois ele restaura toda a terra de Israel, e depois ele perdoa os pecados, a infidelidade do povo de Israel, e depois ele o faz destaque para todas as nações, e ainda assim o Cristo coloca o seu trono no centro de Jerusalém. O que Deus está mostrando através desse gesto a todas as nações? Que ainda que qualquer um dos povos tenha pecado, e qualquer um que tenha errado, ele é fiel e justo para perdoar. E quem perdoa os pecados? É Davi? Davi tem poder para perdoar o pecado? É Cristo. Mais uma vez provando que quem senta no trono não é Davi, e sim Cristo. Então as nações olharão para Israel e verão em Israel, na grandeza que Deus desempenhou na figura de Cristo para o povo de Israel, e todas as nações passarão a conhecer o amor de Deus para a humanidade
através do perdão que ele ofereceu ao povo de Israel. E aí olha só o que diz Zacarias capítulo 8, versículo 22 por diante. Muitos povos e nações poderosas virão buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém. Naqueles dias, 10 homens de todas as línguas das nações agarrarão a barra das vestes de um judeu e dirão: queremos ir convosco, porque ouvimos dizer que Deus está convosco. Vocês perceberam aqui? 10 homens das nações agarrarão a orla de um israelita e vão querer saber deles o que eles fizeram, como é possível alcançar graça de Deus. Nós aprendemos no estudo da parábola das 10 virgens o significado do número 10. Aqui nós vemos a representatividade do número 10, que já foi dado aqui no estudo no canal Falando de Deus. No número 10 significa a plenitude. Olha só, as 10 virgens significa a plenitude da igreja. E aqui está dizendo a plenitude de Israel. E quando é a plenitude de Israel? É quando Israel consegue espelhar em si mesmo a grandeza de Deus, a bondade de Deus, aquilo pelo qual ela foi chamada lá no monte, que nós já lemos em Êxodo, e ela simplesmente rejeitou. Ela negligenciou e foi passado essa vocação, esse direito para a igreja de Cristo. Então, quando Israel ela consegue espelhar o que é servir a Deus em excelência, ao ponto de 10 homens agarrarem a sua orla, aqui mostra que Israel conseguiu alcançar a plenitude do projeto, dos planos de Deus para a sua vida. Olha o número 10 aí, pessoal. E aí os homens correm em direção ao povo de Israel, querendo saber como é possível alcançar tamanha grandeza, tamanha bondade do rei que está governando, Cristo. Aí as nações vão querer aprender de Israel. Nos ensine mais como servir a Deus. Nos ensine mais sobre o rei. Olha o projeto que Deus desenhou para Israel lá no passado, se cumprindo nos últimos dias. Foi para isso que Israel foi chamado, para ser uma nação, um espelho para os outros povos. Israel só consegue alcançar essa plenitude, o projeto, nos últimos dias. E aí sim, Gênesis capítulo 12, a promessa que Deus fez a Abraão é cumprida. Em ti serão benditas todas as nações. Ou seja, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que lindo. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, através dos filhos de Abraão, do povo de Israel, apresentando o Messias a todas as nações. E o cumprimento da aliança davídica será cumprido também nesse período, onde Israel será posta como uma nação líder no período do governo de Cristo aqui na Terra. Pessoal, eu quero aqui entrar na parte final do estudo. E essa parte final, ela vai trazer uma clareza a tudo que foi apresentado nesse estudo. Eu quero que vocês saibam que a nação sacerdotal, ela foi estendida à Igreja de Cristo. Deus não tirou a promessa que ele fez com o povo, mas ele tornou essa promessa disponível a qualquer um que aceite Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, quando eu falo que Deus ele apenas expandiu, muitos de vocês podem pensar assim, então o povo de Israel vai ser os sacerdotes no milênio. Voltando mais uma vez, quando a gente fala o povo de Israel, nós estamos falando de 144 mil israelitas que foram selados antes de começar a ira de Deus. Certo? Certo. Antes que eu
dê para vocês uma resposta aqui, porque senão aí mesmo que muita gente vai me chamar de herege. Nós temos que dividir e entendermos o que significa sacerdote na palavra de Deus. Para que a gente possa entender quando Deus está falando, vós sereis uma nação de sacerdote. Nós precisamos entender, porque na nossa cabecinha sacerdote é aquele que faz o sacrifício e pronto. Só que eu quero dizer para vocês que no reinado de Cristo, no milênio, não haverá sacrifícios. Aí muitos falam assim, como não vai haver? Jesus, ele foi o sacrifício de uma vez por toda a humanidade. Então não haverá mais sacrifício. Não haverá mais mortinho de bezerro, não haverá mais isso. Mas a gente precisa entender. Leiamos aqui. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta, e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo o sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Vocês entendem? Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está dizendo que Jesus foi o último e o único e suficiente sacrifício por toda a raça humana. A partir dele, uma nova aliança surge e essa aliança não se precisa ser representada mais por sacrifícios. Ele é o nosso sacrifício. Então, se não precisa mais de sacrifícios, como pode haver sacerdotes no milênio? Para isso, nós precisamos entender o que é sacerdote, quais são os tipos de sacerdote e o que eles faziam, para que a gente consiga entender por que a necessidade de haver sacerdote no reino milenar. Existia naquela época, e ainda hoje, é claro, um grupo de sacerdotes. O primeiro sacerdote que nós conhecemos é o sacerdote patriarcal. O pai, o chefe da família, ele representava os pecados, ele oferecia sacrifícios a Deus em relação aos pecados dos seus filhos, da sua casa. Isso a gente vai vendo aí no capítulo e versículo. E muitos de vocês conhecem que o próprio Jó, lembra de Jó? Jó, ele oferecia constantemente sacrifícios a Deus em relação aos pecados de seus filhos, em relação à sua casa, porque ele era o sacerdote patriarcal daquela família. Ou seja, o patriarca tinha a responsabilidade de ser o sacerdote da família e oferecer sacrifícios a Deus para o pecado de toda a sua casa. Existia também um sacerdote de Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Ninguém sabe quem foi Melquisedeque. O que nós sabemos sobre esse homem, que não teve início, não teve família, ninguém sabe se morreu, ninguém sabe nada sobre ele, da onde ele veio, para onde ele foi. Só sabemos que Melquisedeque, ele era um sacerdote do próprio Deus vivo. E foi a Melquisedeque que Abraão apresentou e ofereceu a 10ª parte de tudo que ele iria ganhar quando ele fosse vencer aquela batalha lá contra aqueles reis. Então foi a Melquisedeque que Abraão ofereceu a 10ª parte, ali começando,
essa oferta de tudo que se ganha, a tirar a 10ª parte e oferecer ao Deus vivo. E esse Melquisedeque, nós, através da palavra de Deus, entendemos que ele tipifica, é a figura do próprio Cristo, antes de vir como homem. Muitos não vão entender, mas ali para Abraão era o próprio Jesus que estava aqui na terra, não como a figura de Cristo, mas como a figura de um sacerdote, onde apresenta as suas primícias aí. Porém, existe o sacerdócio de Cristo, que é aquele sacerdote eterno, é o sacerdote da plenitude. E aí você fala, como assim da plenitude? É o que está dito ali em Hebreus capítulo 4, é quando o próprio Cristo, como o sumo sacerdote, ele entra ali e de uma vez por toda, ele entrega, ele faz a oferta, ele é a oferta e ele faz a oferta ao Criador. Porque só quem poderia entrar no Santo dos Santos, face a face com Deus, era o sumo sacerdote. Então ali em Hebreus mostra claramente Jesus sendo essa oferta e sendo o sumo sacerdote que oferta o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário ao Criador. Ou seja, ali Jesus cumpre a plenitude de todo o sacerdócio. Mas existe também o sacerdote cristão, o nosso sacerdócio, que está escrito ali em 1 Pedro e no capítulo 1 de Apocalipse. É o que nós, como igreja, desempenhamos na atualidade. Nós temos a obrigação, o dever de oferecer o nosso corpo, o nosso culto racional, o nosso louvor a Deus, sem nenhum intermédio de sacerdotes, como ocorria no passado. O próprio Cristo, como nós falamos anteriormente, ele se coloca entre nós e Deus. Então, ele se coloca como a ponte. Então, agora nós podemos ir diretamente ao trono de Deus, através de Cristo, oferecer o nosso sacrifício, o templo vivo que somos nós para Deus. Então, existe o sacerdócio atual, que é o que a igreja está experimentando nesse período da graça. Só que existia também o sacerdote de Levi. E nesse sacerdote, ele é dividido em duas, ou melhor, em 3 situações. Quem foi Levi? Levi, ele foi o 3º filho de Jacó com Léa. E aí Deus dá uma ordem a Moisés e fala para Moisés pegar a casa de Levi e separar para o seu sacerdócio. Ou seja, separar a casa de Levi, os filhos de Levi, a tribo de Levi, para que esse povo trabalhasse apenas para cuidar das coisas de Deus. Vejamos o que diz em Número capítulo 3. Faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam, e tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos. Dentre os filhos de Israel, lhes são dados em dádiva. Então aqui a gente viu que os levitas foram dados a Arão e a seus filhos como ajudantes para que eles organizassem as coisas do templo e servissem a eles. Aqui Deus ele separa a família, a tribo de Levi, para o sacerdócio. Mas na tribo de Levi havia 3 grupos de sacerdócio. Os levitas, que era a tribo em geral, o sacerdócio araônico, que era os filhos de Arão. Quem era esse Arão? O irmão de Moisés, o irmão mais velho de Moisés. E o sacerdócio de Arão, porque Arão era o sumo sacerdote. Então, na tribo de Levi, nós tínhamos o sumo sacerdote, que era Arão, os seus filhos, que eram os sacerdotes comuns,
E os levitas, que eram o restante da tribo de Levi, que cuidavam das coisas do templo, das coisas de Deus. A gente leu aqui que Deus fala, para que não fique super pesado, para que não tire o foco de Arão, que deveria oferecer o sacrifício por toda a população uma vez ao ano, e não tirasse o foco dele de ser representante do povo, e nem tampouco dos seus filhos de fazer os sacrifícios diários que era feito. Então Deus fala assim, vamos levantar os demais da tribo de Levi para cuidar das outras coisas, para que não tire o foco da família de Arão de apresentar o sacrifício. Então a família de Levi, o restante da tribo de Levi, o que eles fazem? Eles simplesmente são os diáconos que nós conhecemos nos dias atuais. Eles são os porteiros, eles são os zeladores, eles são os cantores. Então muita gente fala assim, ele é levita da casa do Senhor. Acha que levita é só quem canta. Não. Os levitas são os que limpam, os que fazem. Seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo na casa de Deus. Os porteiros são os zeladores, são os seguranças. É porque o templo precisava ter segurança para que ninguém saqueasse. Então, os levitas são aqueles que faziam essas coisas. E uma coisa interessante que os levitas, o restante da tribo de Levi, fazia, era ensinar ao povo. Era ensinar a lei ao povo. Quem tinha o papel principal de levar essa mensagem da lei de Deus ao povo de Israel eram os sacerdotes. Porém, os levitas, os restantes da tribo de Levi, também ensinavam. Aí você fala assim, Rejane, o que você está querendo dizer? O que eu estou apresentando a vocês, baseado em tudo que nós já lemos, porque esse vídeo já está em quase 1 hora e 40 minutos, é que o papel de Israel no milênio, quando Deus fala nação de sacerdote, Ele está falando, vocês serão levitas no período do milênio. E o que os levitas, no tempo de Moisés, eles simplesmente foram designados para ajudar aos sacerdotes, aos filhos de Arão e ao próprio Arão. E quem desempenhará esse papel no milênio? Na figura de Arão e dos filhos de Arão. Na figura de Arão está os 144 mil de Apocalipse capítulo 14. Por quê, Rejane? Porque somente Arão, como sumo sacerdote, podia entrar no Santo dos Santos, olhar face a face diante de Deus e apresentar as ofertas para o povo. E o que os 144 mil fazem no período que eles são levados a Deus? Eles são introduzidos como primícias e eles são ofertados a Deus e ao Cordeiro como primícia de toda a humanidade. E eles têm em sua testa o nome de Deus, o nome da Nova Jerusalém e o nome do Cordeiro. E o que Arão tinha em sua testa? O que Arão usava em sua cabeça? Uma coroa com o título chamado Santidade ao Senhor. E em seu peitoril, a mesma coisa. E o que os 144 mil terão em sua cabeça? Uma coroa e o nome do Eterno, o nome da Nova Jerusalém e o nome do Criador em sua cabeça, em sua fronte. E farás vestes sagradas a Arão teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito da sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral e um éfode, e um manto, e uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, santas vestes para Arão, teu irmão, e para seus filhos,
para me administrarem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro, e o azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino. E aí, a roupa de Arão era diferenciada. A roupa de Arão era diferenciada dos outros sacerdotes, que eram seus filhos. Preste atenção nisso, igreja. Arão, então, representa os 144.000 que serão levados antes da grande tribulação. Porque eles não podem se contaminar. O trigo maduro, que nós já falamos na parábola das 10 virgens, o trigo maduro, quem ele está sendo representado aqui? Nos filhos de Arão. Calma aí, Rejane. Preste atenção que nós vamos continuar a questão dos levitas do povo de Israel. Mas eu estou começando de cima para baixo. Porque os levitas servem a Arão e a seus filhos. Então vocês precisam entender essa analogia. O que acontece aqui com as damas de casamento que nós falamos na parábola das 10 virgens? Elas conhecem a noiva que foi levada. Elas estavam vivendo no mesmo período. Uai, os filhos de Arão conhecem seu pai, porque ele é sacerdócio. Ele é sacerdote. Ele é o sumo sacerdote. Os filhos de Arão, eles conhecem o que o pai faz. Tanto é que Deus diz que quando Arão morrer, a roupa dele deve ser dada aos seus filhos. Ou seja, a unção dele deve ser dada aos seus filhos. Um desses filhos tem que se levantar e passar a ser o sumo sacerdote. O que nós entendemos é que os sacerdotes aqui, os filhos de Arão, estão representando o trigo maduro. Primeiro porque eles, assim como os filhos de Arão conheciam o pai, os trigo maduro conhecem a noiva, porque são contemporâneos, vivem no mesmo período. Só que um foi levado primeiro e o outro foi deixado. Arão representa a primícia da casa. Ele é o patriarca. Ele é o líder. O filho varão, que está sendo representado aqui, os 144.000 de capítulo 14 de Apocalipse, está sendo representado aqui na figura de Arão, é o quê? A primícia. A primícia é o quê? De toda a humanidade e que está sendo ofertada a Deus. Os filhos de Arão, eles são o trigo maduro, que sabe que vive no mesmo período que os 144.000 de Apocalipse 14, que é representado pela noiva de Cristo. E eles recebem a mesma oportunidade, ele recebe a mesma unção quando a noiva é levada para desempenhar o seu papel aqui no período da grande tribulação. Foi a mesma coisa que aconteceu com quem? Foi a mesma coisa que aconteceu com Elias. Elias foi levado e a unção foi dobrada para quem? Para Eliseu. Só que Arão está oferecendo a primícia. Arão tem toda a estrutura e ele entra no Santo dos Santos. O filho varão tem toda a estrutura simbólica das suas vestes também e entra no Santo dos Santos. Os filhos de Arão, eles podem entrar no Santo dos Santos, pessoal? É permitido por Deus eles entrarem no Santo Santo? Não. Se eles entram, eles morrem. Os filhos de Arão só podem entrar no local santo, não no Santo dos Santos. No Santo dos Santos só Arão pode entrar. Só que os filhos de Arão entram no local santo. Quem os filhos de Arão, mais uma vez, está representando? O restante, os convidados. Na parábola das 10 virgens fala a mesma coisa, eu já falei sobre isso, sobre a noiva de Cristo e seus convidados. Eles representam o trigo maduro e eles entrarão no santo lugar, aonde também é ofertado os sacrifícios, só que não da expiação do povo geral e não para ver a face de Deus.
É por isso que o trigo maduro só vai até o céu, o segundo céu, mas ele não adentra ao terceiro céu, como os 144.000 adentra no Santo dos Santos. É por isso que o trigo maduro só vai ali até o segundo céu, representado pelos filhos de Arão, que só vai até o lugar santo. Mas não tem autorização de entrar no Santo dos Santos porque não foi escolhido. Não foi escolhido por Deus. E aqui está outro segredo. O sacerdote, o sumo sacerdote, ele era apontado por Deus. Ele era escolhido por Deus. O sacerdote, não. Mas o sumo sacerdote, ele era apontado, escolhido por Deus. E quem 144.000 do Apocalipse capítulo 14, eles são? A Bíblia diz que eles são comprados por Deus de toda a terra. Eles foram apontados, escolhidos a dedos e comprados por Deus de toda a terra. Representando aqui, na figura de Arão, que só eles poderão entrar no Santo dos Santos. E os sacerdotes, os restantes dos sacerdotes que pertenciam a Arão, aos filhos de Arão, eles não são escolhidos por Deus, mas seguem uma hierarquia ali do primogênito para que seja substituído. E aí você fala assim, tá bom, já não entendi, chega de explicação. Mas o que tem a ver os levitas com isso? Assim como no Antigo Testamento, o restante da tribo dos levitas foram oferecidos, foram separados por Deus e apresentado a toda a população para fazer as coisas do templo, para cuidar do templo, das coisas de Deus. Assim o povo de Israel também, nos últimos dias, aqueles 144.000, só que agora no capítulo 7 de Apocalipse, eles estarão a serviço da igreja e da noiva de Cristo no período do milênio. Eles serão sacerdotes, sim, só que não o sacerdote para oferecer louvores a Deus, oferecerem as ofertas. A oferta, gente, a oferta vai sempre existir, não vai existir sacrifício com sangue, mas ofertas vão sempre existirem. As primícias, porque Deus vai fazer florescer, vai fazer frutificar várias coisas. As ofertas, tudo vai continuar existindo. E quem vai desempenhar esse papel simplesmente será a noiva e a igreja de Cristo. E os levitas, que representam aqui o povo de Israel, os 144.000 do capítulo 7 de Apocalipse, eles estarão incumbidos de quê? Aonde vai ficar o centro espiritual de Cristo? Em Jerusalém. Então eles vão ficar incumbidos de cuidar da organização dos povos que virão conhecer, saber mais sobre o Messias, da organização do local de visita para os povos saberem mais sobre o Messias e o Criador. São eles que vão ministrar e falar sobre a bondade de Deus para essas nações. São eles que vão ser o exemplo de como se portar, de como se vestir, de como agir no período do milênio. A mesma coisa que acontecia no Antigo Testamento e que os levitas tinham que fazer. Infelizmente, já estamos quase 2 horas de vídeo. E eu tenho que encerrar. São tantas e tantas coisas que eu teria para falar sobre a participação de Israel no milênio. Mas eu vou resumir aqui. E quem quiser saber mais, eu estou escrevendo um livreto. E eu vou disponibilizar esse livreto daqui a um tempo. E aí com capítulo, versículo, muitas outras coisas para que você possa estudar com detalhes. Resumindo tudo que nós falamos em 2 vídeos, e eu aqui falaria levemente. Muita coisa, mas não dá. A hora voa. É aquilo. O Sol e a Lua têm aliança com Deus, então eles precisam continuar cumprindo seus papéis. Resumo da história. O Israel que nós conhecemos
representado lá em Apocalipse capítulo 7, ele será restaurado nos últimos dias. Ele será uma representatividade de como é servir e obedecer a Deus, de como é respeitar e honrar o Rei, que é o Cristo que estará sentado em Jerusalém. Esse Israel, ele será transformado em um povo que obedece às leis de Deus, e essas leis estarão fincadas nos seus corações, ao ponto de, na plenitude deles, eles poderem espelhar isso às nações, e as nações quererem copiar a sua postura, copiar o seu posicionamento e copiar o seu estilo de vida. Israel estará ensinando as pessoas que entrarão no milênio de como é ser povo de Deus. E Israel também estará desempenhando um papel paralelo com a Igreja de Cristo que estará aqui na Terra. Como? Servindo ao grupo de sacerdotes que estarão com Cristo aqui na Terra, e que nós vamos falar agora sim, no próximo estudo, mais detalhadamente. E esse grupo de sacerdotes estão representados pelo trigo maduro e a noiva de Cristo, que estão representados em Apocalipse capítulo 14, os 144 mil que foram selados de todas as primícias da terra e foi ofertado a Deus. Então a função de Israel terreno aqui no milênio será de mensageiro do rei. O que a igreja está desempenhando hoje, levando o reino de Cristo e apresentando Cristo à humanidade e Deus o Criador, quem desempenhará esse papel no milênio já não é mais a igreja de Cristo, porque ela estará aqui reinando com Cristo. Quem desempenhará esse papel no milênio será agora o povo de Israel, o mesmo que foram selados ali em Apocalipse capítulo 7. E eles sim serão uma nação, um povo que foi escolhido para representar Deus aqui na terra. E aí sim, a plenitude de Israel será alcançada. Eu espero sinceramente que vocês tenham entendido que a função de Israel aqui na terra não é tomar o lugar da igreja. O povo de Israel que quiser participar da glória da igreja terá que aceitar Jesus como Senhor. Mas porque Deus tem um amor tamanho por Abraão, e ele honra para que a sua promessa se cumpra, ele vai fazer da semente de Abraão, não daqueles que saíram do sacrifício de Jesus, mas da semente de Abraão, um povo exemplar, onde todas as nações vão ver o seu comportamento e vão querer seguir, vão querer copiar, e desse povo eles vão aprender sobre Deus e sobre seu Cristo, que agora será Rei de toda a terra. Queridos, eu espero que vocês tenham aprendido. Eu espero que vocês tenham entendido, que não tenha ficado nenhuma dúvida. O milênio é mais real do que qualquer objeto que está aqui nessa mesa. O milênio é mais real do que qualquer coisa que você possa agarrar nesse momento. Eu só vos convido a ser parte, a não perder a aliança que Deus fez com você, a não quebrar essa aliança. Porque se você quebrar, você estará invalidando as promessas de Deus na sua vida. Eu vos convido a honrar a aliança que você fez com o Criador, quando você aceitou o seu Filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Eu vos convido a não amar esse mundo, a não ficar sofrendo por esse mundo, a não ficar desejando as coisas desse mundo, mas para que você se prepare, alcance graça e possa ser, nos últimos dias, levantado para reinar com Cristo no milênio. Eu desejo para você que a graça do Criador possa reinar sobre a sua vida. Eu desejo, tem muitas coisas que eu queria falar, mas não posso, não tem condições, está muito longo esse vídeo. E não dá para fazer um terceiro estudo, porque isso me toma tempo e eu fico cansada. Eu não vejo a hora de chegar na parte da igreja. Mas eu quero que vocês entendam que nada, nenhuma promessa ficará sem ser cumprida. Mas
preserve, lute para que a promessa que Cristo fez na sua vida realmente aconteça. Só depende de você. Só depende de ser fiel. O Senhor diz: se permaneceres fiel, comereis o melhor dessa terra. E Ele diz: se a minha palavra estiveres em vós, e vós estiveres em mim, pedirei qualquer coisa e vos será feita. Que a graça e a paz do Eterno esteja sobre a sua vida e que a presença de Jesus Cristo reine sobre você e seja vista nas suas atitudes, no seu comportamento, que você seja um mini Cristo aqui nesse mundo, para que as pessoas olhem para você e falem: eu quero aprender mais sobre Cristo, eu quero conhecer esse Cristo, eu quero conhecer esse Deus que você serve. Você poderia me apresentar esse Cristo? E não que as pessoas olhem para você e falem: tá doido, eu não quero esse Jesus que ela serve, eu não quero. Porque é esse o papel que a igreja foi chamada, para que as nações tenham sede e fome de Deus, para que as nações tenham sede e fome de Cristo. Nós fomos chamados para ser luz e sal dessa terra, para esplandecer o reino de Deus nessa terra. Então cumpra o seu papel, para que nos últimos dias você tenha achado graça, seja achada graça em você nas suas ações, para você viver o milênio. E é isso que Israel vai desempenhar no período em que a igreja, que agora está desempenhando, que está sendo porta-voz para o reino, está fazendo agora. Mas a igreja estará em um outro patamar, em um outro nível, que nós vamos falar no próximo vídeo. E Israel vai estar desempenhando o papel que muitos de nós hoje não está desempenhando e está fazendo vergonhosamente. Eu espero que você não seja uma dessas pessoas, mas que a luz de Cristo possa estar brilhando através da sua vida e que o povo, as nações, os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho tenham necessidade e queiram conhecer o Deus que você serve. Graça e paz da parte dele para você e toda a sua casa.